Efusão do Espírito Santo. O acontecimento descrito na Bíblia da efusão do Espírito Santo sobre os discípulos do Filho de Deus é para muitas pessoas um fenômeno ainda inexplicável, considerado frequentemente como extraordinário, como só tendo ocorrido aquela única vez, e, consequentemente, como sucedido de modo arbitrário. Reside, outrossim, exatamente nessa consideração errônea a causa do aparente inexplicável. Esse acontecimento não foi único, não foi levado a efeito especialmente para os discípulos, mas já foi desde o existir da criação um fenômeno que se repete com regularidade. Com esse reconhecimento, também o inexplicável perder-se-á logo, tornando-se compreensível aos leitores da mensagem do Graal, que perscrutam seriamente, sem que aí se perca em grandeza. Pelo contrário, se torne, antes de tudo, muito mais poderoso ainda. Quem houver estudado cuidadosamente a minha mensagem do Graal, já pode também ter achado nela a solução para isso, pois leu também o esclarecimento, o Santo Graal. Aí mencionei a renovação da força, que se repete regularmente cada ano para a criação inteira. É o momento em que nova força divina se derrama no Santo Graal para a conservação da criação. Com isso surge por momentos sobre o Graal a pomba sagrada, que é a forma espiritual visível da presença do Espírito Santo, que pertence diretamente à forma do Espírito Santo, constituindo, portanto, uma parte de sua forma. Como a cruz é a forma espiritual visível da vontade divina, assim a pomba é a forma visível do Espírito Santo. É a forma, realmente, não é imaginada apenas como forma. Essa renovação de forças através do Espírito Santo, isto é, da vontade viva de Deus, que é a força, ocorre cada ano num bem determinado tempo no santuário do Supremo Ápice ou Templo, que abriga o Santo Graal num único ponto de ligação da criação com o Criador, e por isso também chamado o Supremo Templo do Graal. A renovação pode ser designada também de efusão de forças, isto é, efusão do Espírito Santo, ou, mais nitidamente ainda, efusão de forças através do Espírito Santo, pois o Espírito Santo não é acaso derramado, pelo contrário, ele derrama força. Uma vez que os discípulos, naquele dia, se encontravam reunidos, pensando no seu Senhor que havia ascendido e que lhes prometera enviar o Espírito, isto é, a força viva, nesse recordar, fora então dada uma base de ancoragem a esse fato, para que se efetivasse em determinado e correspondente grau diretamente sobre os discípulos reunidos na terra em devoção, e assim sintonizados com o acontecimento que se realizava ao mesmo tempo no espiritual primordial. Principalmente porque o caminho para esses discípulos fora possibilitado e aplainado pela existência terrena do Filho de Deus. E por esse motivo aconteceu um milagroso, que aliás não havia sido possível na terra, cujo vivenciar é transmitido na Bíblia. O vivenciar puderam os evangelistas descrever, mas não o processo em si, que eles próprios ignoravam. O Pentecostes vale, pois, aos cristãos como recordação desse acontecimento, sem que tenham um pressentimento de que, efetivamente, nessa época, mais ou menos,
é que ocorre o dia da pomba sagrada no Supremo Templo do Grau, isto é, o dia da renovação de força para a criação através do Espírito Santo. Evidentemente, nem sempre no dia exato de Pentecostes calculado na Terra, mas sim na aproximada época deste. Naquela ocasião, a reunião dos discípulos coincidiu exatamente com o fato real. Mais tarde será também aqui na Terra comemorado regularmente e na época certa como a suprema e mais sagrada solenidade da humanidade, em que o Criador outorga repetidamente sua força conservadora à criação, como o dia da pomba sagrada, isto é, o dia do Espírito Santo, como grande oração de gratidão a Deus Pai. Será comemorado por aquelas pessoas que finalmente estiverem conscientemente nesta criação, que chegaram então a conhecê-la de modo certo em todos os seus efeitos. Devido à sua sintonização devocional na época exata, será também possível que, ao se abrirem, chegue reciprocamente de novo a bênção viva até embaixo, na terra, e se derrame nas almas sedentas, como outrora nos discípulos. Paz e júbilo trará então essa época, que já não mais está tão distante, se as criaturas humanas não falharem nem quiserem ficar perdidas por toda a eternidade.